Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que vai orar a palavra comigo. Hoje nós vamos orar o Provérbios, capítulo 5. Amém? Vamos orar então para dar início à nossa leitura e em seguida algumas reflexões. Pai querido e Pai amado, graças te dou. Graças te dou porque o Senhor é bom em todo tempo. Abre agora, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente. Abre o nosso coração para receber a Tua palavra. Pai, nos orienta, nos dá discernimento, que a gente se guie sempre pela Tua sabedoria, pela sabedoria que vem de Ti. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, a leitura do capítulo 5 do livro de Provérbios diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para o estranho que estão com você. Seja bendito seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura. Sai cambaleando por aí. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por esse capítulo que nos ensina, que nos exortam, que nos levam a meditar, né? A entender o que o homem de Deus, né? Como ele deve proceder. Esse capítulo 5 de Provérbios nos chama para viver uma vida justa e virtuosa. Nele a sabedoria é retratada como um dom divino para orientar nossa vida, para que não seja destruída e depravada. O texto inspirado, ele enfoca a importância da fidelidade conjugal e alerta sobre os terríveis perigos da infidelidade. Esse texto antigo, meus irmãos, ele continua
a ser profundamente relevantes em nossos dias, oferecendo importantes orientações sobre relacionamentos e moralidade. Dentro dos limites do matrimônio, a intimidade sexual ela é vista como um presente de Deus para o homem e a mulher. Diante disso, o texto ele destaca a importância da fidelidade mútua e do prazer na relação conjugal. A relação conjugal dentro do casamento é bênção, fora do casamento é maldição. Por isso, o sábio destaca as trágicas consequências da infidelidade, concluindo a perda de honra, a perda da saúde, a perda da riqueza, e ficando evidente que nossas ações têm repercussões, não apenas para nós mesmos, mas também para o outro, para as pessoas ao nosso redor. O prazer sexual, irmãos, ele é divino. Contudo, para viver o ideal de Deus para nós, a nossa vida sexual, é necessário que a gente tenha discernimento entre o que é bom e mal, escolhendo a fidelidade em vez da tentação. Porque aqui no versículo 15, nos fala sobre isso, né? Olha o que diz: beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Então aqui a palavra está nos dizendo que nós devemos discernir entre o que é bom e o que é mal, escolhendo a fidelidade em vez da tentação. E por conseguinte, Provérbios, no verso 20 e 23, ele adverte contra ser cativado pelos encantos de pessoas imorais. Está aqui, no verso 20 e 23, diz, olha, eu vou ler de novo: meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão distantes dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. É isso que nos adverte, esses versos 20 e 23, nos adverte contra ser cativado pelos encantos de pessoas imorais. É tolice, meu irmão e minha irmã, ceder a tais encantos, pois nos leva, à destruição pessoal e a familiar. Então a gente precisa estar atento à sedução desse mundo, estar atento à sedução das pessoas e seguir o conselho do homem sábio, e seguir os conselhos do que diz a palavra, Devemos ter cuidado com a doçura que sai da boca das pessoas perigosas, que essa doçura pode se transformar em amargura. A sedução, a mais perigosa, a sedução mais perigosa, irmãos, é a que vem das pessoas que se escondem atrás de máscaras atraentes e usam da conquista para atingir os seus objetivos. O adultério é a quebra do 7º mandamento da lei de Deus. O adultério é pecado, não tem jeito, irmãos. O cristão não deve nunca seguir aqueles que andam na escuridão. É preciso fugir enquanto é tempo. Cuidado, irmãos, cuidado com as suas companhias, cuidado com as coisas que os teus olhos veem. Cuidado, porque a gente precisa vigiar e escutar os conselhos da palavra de Deus, que nos aconselha
A palavra de Deus nos mostra que um pecador angustiado que lamenta o alto preço a ser pago por causa da sua desobediência à lei de Deus. E de todas as coisas que existem no mundo, meus irmãos, a que custa mais caro na vida de alguém é o pecado. A obediência é o caminho seguro da bem-aventurança. Quem desobedece à lei de Deus e comete o adultério, certamente, ao invés de sucesso, encontrará ruína. Então a gente precisa estar atento às nossas companhias, a gente precisa estar atento às pessoas que estão ao nosso lado. A gente precisa entender que o sexo fora do casamento é pecado. Então, que a gente leia esse capítulo e reflita nele, para que a gente possa entender o que Deus quer nos dizer. Amém, meus irmãos? Foi o que eu aprendi, né? Eu aprendi hoje que muitas das vezes Deus te afasta de determinadas pessoas justamente para que você não caia, para que você... Porque essas pessoas não vão acrescentar nada em tua vida. Então, às vezes, é necessário que você seja radical, sabe? Andar no caminho do Senhor é andar no caminho estreito, não é fácil. Não é fácil. E muitas vezes, irmãos, o passado ele pode ser uma fonte de arrependimentos, mágoas e lembranças dolorosas que o diabo tenta usar para nos enfraquecer e nos impedir de avançar. Por isso, não devemos dar legalidade para o diabo, dando ouvidos a alguém que venha falar do teu passado com você, ou que fale do teu passado com alguém, né? Porque o Senhor já levou na cruz, no madeiro, o meu pecado, o seu pecado. Então, quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Então, você passa a pensar, você passa a agir, você passa a ter em mente as coisas de Deus. Você passa a buscar a sabedoria do alto e não a sabedoria do homem. Então, meus irmãos, é isso que eu busco, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria para a minha vida. Sou pecadora, sou falha, sou imperfeita, como todos nós. Nós vivemos num mundo cheio de pecado, num mundo caído. Nós temos a natureza pecaminosa, né? Nós somos filhos adâmicos. Então a gente precisa tá buscando a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus a gente só vai encontrar nas Escrituras, na palavra de Deus. Amém? E é isso que eu aprendo sobre o adultério, sobre a traição, sobre a sedução desse mundo. Cuidado, cuidado com o seu olhar, cuidado, você que está propenso a cair no pecado, pense 2 vezes, não permita que isso aconteça na tua vida. E você, né, que entregou a sua vida a Jesus, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, entenda que o diabo, ele vai sempre querer trazer à tona o seu passado. Mas não dê legalidade a ele, porque você agora é nova criatura. Então tudo que você fez lá atrás ficou para trás. E tudo se fez novo. Então daqui para frente, a sua vida é de Jesus. Eu costumo dizer pro meu pai que eu sou a serva do Senhor. Eu sempre digo a ele em minhas orações: eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, usa-me da maneira, da forma que o Senhor achar melhor. Transforma a minha vida. Se há alguma coisa em meu coração, se há alguma coisa no meu proceder, nas minhas atitudes que não te agrada, transforma, Senhor. Transforma. A gente precisa entender que a gente é um vaso na mão do oleiro, a gente é um vaso na mão do Senhor e o Senhor nunca lança fora o vaso quebrado. O Senhor sempre aproveita, Ele sempre restaura, Ele sempre cola, Ele endireita, Ele não cola, Ele restaura esse vaso. Por isso a gente precisa se colocar à disposição do Senhor e permitir que Ele nos amasse, que Ele nos molde da maneira que o agrade, não da maneira que nos sentimos confortáveis. Porque ver o Evangelho não é se sentir confortável e nem fazer aquilo que nos agrada. Viver o Evangelho é caminhar no caminho estreito. É redundância o que eu falei. Viver no Evangelho é caminhar pela porta estreita. Entende? Não tem facilidade. A única bênção e a única alegria que temos é que sabemos que temos a vida eterna, para onde nós iremos. Um dia nós estaremos na glória com o Pai. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Mas o caminho é estreito. Amém? Que esse capítulo tenha falado ao coração de cada um. Tá bom? Vamos orar para encerrar essa leitura. Pai querido e Pai amado, gratidão por essa leitura, gratidão por essa reflexão e gratidão por me fazer entender todos os dias o quanto eu dependo de Ti para aprender mais e mais, o quanto eu dependo de Ti para ser moldado, ser parecido contigo. Obrigada, Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem feito da minha vida, tem feito na minha vida coisas que um dia eu jamais poderia viver. Obrigada pela paz que eu carrego em minha alma, obrigada porque mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos problemas, eu não foco nas circunstâncias. Eu coloco o meu olhar, coloco a minha força em Ti, porque o problema não é só meu, o problema está nas Tuas mãos. E eu sei que o Senhor cuida de cada detalhe da minha vida. Obrigada, Pai querido. Obrigada. Transforma-me, Senhor, transforma-me da maneira que o Senhor achar melhor, da maneira que o Senhor achar que é necessário. Mude em mim aquilo que não te agrada, que eu seja cada vez mais semelhante ao Senhor, em minha maneira de agir, em minha maneira de olhar as coisas, que a minha perspectiva mude em relação a tudo. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.